Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouco com você a respeito das Sagradas Letras. Manual de vida, a luz que ilumina o caminho de um homem, a lâmpada que revela e mostra ao homem o estado que ele se encontra e aquilo que ele precisa fazer. Há um texto registrado no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Eu gostaria de falar sobre Deus tem o controle de todas as coisas. Você sabe, se você não sabia, se você aceita, se você não aceita, mas uma coisa é certa: Deus é Criador. Ele criou todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Essa natureza, todo belo deste mundo, o universo, tudo é criação de Deus. Então eu gostaria que você entendesse que o poder e a autoridade está naquilo que Ele criou. Você, quando cria alguma coisa, quando você inventa alguma coisa, você tem o controle daquilo que você inventou. Então, a atribuição do controle está no que cria. Então Deus é o Criador de tudo, então Ele tem o controle de tudo porque Ele criou todas as coisas. Só que, pelo que nós lemos aqui, Deus trouxe uma condição para o homem. Deus criou, formou o homem, e depois dessa formação do homem, Deus entregou ou outorgou ao homem a autoridade, domínio sobre todas as coisas. E essa palavra domínio significa ter governo ou ter sobre, ter poder sobre. Então Deus deu ao homem autoridade e domínio sobre todas as coisas. É bem verdade que hoje o homem é dominado por tudo. O homem tem medo de tudo. O homem é refém de muitas coisas, porque ele não conhece e não sabe o que é ter domínio, o que é ter autoridade. Então o homem ele fica à mercê da sorte, à mercê e refém daquilo que pode ou não acontecer. Davi reforça essa verdade que nós acabamos de mencionar, quando ele diz lá no Salmo 8, versículo 6, diz assim: Deste-lhe domínio. Domínio para quem? Para o homem. Sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Então Deus colocou aos pés do homem tudo. Tudo que o homem pode fazer, tem condições de fazer, Deus entregou para ele. A humanidade era para sujeitar a terra. O versículo 28 de Gênesis, capítulo 1, fala exatamente isso. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então Deus criou, Deus abençoou e Deus deu a autoridade, deu o domínio para a mão do homem. O homem tem o domínio, Deus tem o controle. Se o homem não tiver o domínio, não souber dominar, ele acaba sendo dominado. Mas Deus jamais perde o controle, porque Deus tem o controle de todas as coisas. E às vezes o homem se embaraça por negligenciar o fator conhecer. O homem às vezes ele não está muito preocupado em conhecer,
Ele está muito preocupado em fazer, em dominar. Mas ele só pode dominar aquilo que ele entende. Por exemplo, para que o músico domine o violino, não basta somente ter o violino. Ele precisa estudar e conhecer o violino para que ele seja um violonista. Não é porque eu tenho um violão que eu domino o violão. Eu sei o violão, sei que ele tem 6 cordas, mas eu preciso conhecer as notas, eu preciso conhecer como se faz para fazer uso desse violão. Por que eu preciso fazer isso? Porque não fui eu que criei. Não fui eu que formatei. Foi entregue na minha mão e disse: você pode tocar o violão. Mas para que eu possa saber fazer uso, tocar e emitir as notas musicais, eu preciso estudar, eu preciso conhecer o que foi feito, o que foi criado, o que foi formatado. Deus nos deu autoridade, nos deu o domínio. Mas como vamos dominar aquilo que nós não conhecemos? Como vamos ter a autoridade daquilo que nós não conhecemos? E para que eu possa conhecer, para que eu possa dominar, para que eu possa exercer autoridade, eu recebo isso quando eu conheço as coisas que foram criadas. Eu vou conhecer com quem? Eu tenho oportunidade, você tem oportunidade de conhecer, para você ter a capacidade de dominar, de ter autoridade. Você pode conhecê-lo através do Criador. E o Criador deixou para o homem um manual que se chama Bíblia Sagrada, que é o manual que nos dá o entendimento daquilo que foi criado, daquilo que foi estabelecido. E eu tenho todas tais condições de ter autoridade, de ter domínio sobre aquilo que estiver ao meu alcance. Mas eu primeiro eu preciso conhecer, eu preciso entender daquilo que me foi outorgado para dominar. Não adianta eu querer cuidar de alguém de uma coisa que eu não sei o que eu estou fazendo, não sei o que eu estou falando, eu não sei porque eu não entendo. Eu preciso entender, eu preciso aprender para que eu possa dominar a situação, para que eu possa ter controle ou domínio sobre a situação e autoridade sobre isso. Quando você vai ao médico, você procura um especialista, porque esse especialista, ele domina a área que ele se propôs a exercer a sua função. Se eu souber que ele não sabe muita coisa, eu não vou procurá-lo. Eu vou procurá-lo por aquilo que ele conhece. E ele vai me instruir como eu devo sair de uma certa situação, de uma certa enfermidade, vai prescrever, dar algumas dietas se forem necessárias, mas eu preciso conhecer para eu saber, para eu dominar a situação que eu estou vivendo com aquele que está dominando, que domina toda a situação. Olha, o médico estudou toda sorte de males, enfermidades, toda sorte de situações. São especialidades que cada um exerce o seu trabalho. E eu que sou vítima, às vezes, de uma situação, eu preciso procurar aquele que sabe, tem o domínio, tem a autoridade daquilo que ele vai estar falando para me orientar. E aí eu sou orientado e aí eu vou fazer exatamente aquilo que ele me orientou. E aí eu vou ter domínio daquilo que está me incomodando, daquilo que está me atrapalhando. Então, essa cadeia de domínio depende muito da cadeia de conhecimento, de entendimento, de estudo, de saber. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber aonde estão as suas limitações, aonde você pode, até onde você pode ir e até onde você não pode ir. Mas o homem, ele tem essa característica de fazer além do que ele pode. E aí ele começa a ter os prejuízos. E alguns prejuízos, eles são irreversíveis. Às vezes ele sofre os acidentes por um excesso de velocidade e às vezes ele fica
perde a sua mobilidade, às vezes perde uma perna, perde um braço. Por quê? Porque excedeu a sua capacidade de domínio. E aí ele perdeu-se nessa impulsão dele. Então eu preciso conhecer, eu preciso entender, mas eu preciso ter autoridade não só sobre aquilo que eu conheço, mas ter autoridade sobre as minhas impulsões. Eu sou muito impulsivo, o homem é impulsivo. O homem, ele quer se lançar, né, por aquilo que ele, não, eu já conheço e já vai embora. Hoje a autoescola ela tem algumas horas a serem cumpridas para que ele possa ter uma boa noção para ele pegar um volante, um carro e sair pela rua. Mas tem muita gente que fazem tudo isso, pegam a carta de habilitação, mas se sentem inseguros e não colocam a mão no carro. Como outros se sentem inseguros, mas vão colocar a mão no carro e acha que sabe e não sabe, e aí começa a ter problemas, começam a produzir uma série de situações. Então, eu preciso conhecer, eu preciso buscar entendimento para que o domínio que me foi outorgado, a autoridade que me foi outorgada por Deus, ela possa se manifestar. Eu vou ter autoridade sobre aquilo que eu não sei, eu vou ter domínio sobre aquilo que eu não conheço. Então, Deus deu ao homem domínio, mas Deus, que tem o controle de todas as coisas, Ele quer que o homem busque conhecimento, busque o entendimento, para que ele possa exercer o domínio que lhe foi outorgado, a autoridade que lhe foi outorgado. Mas ele precisa conhecer, ele precisa entender, ele precisa saber que eu recebi autoridade para governar, para dominar, para controlar situações que estão sobre a minha ótica, mas eu preciso saber fazer as coisas bem feitas, senão eu coloco tudo a perder. Estamos vivendo um tempo difícil, você sabe? Estamos nessa quarentena, quase chegando a uma cinquentena, né? Por quê? Porque a gente está sendo dominado e intimidado por essa pandemia. Então eu preciso entender o que eu preciso fazer para reverter o quadro de dominador, de ser dominado para dominar, para ser controlado para controlar. E essas medidas preventivas, elas têm o objetivo de reverter isso. Eu não posso ser dominado, eu preciso dominar. Eu não posso ser controlado, eu preciso controlar. Mas para isso eu preciso cumprir com as normas, com as regras, com alguns procedimentos para que eu possa exercer o domínio, para que eu possa exercer a autoridade. Então, e aí eu volto a bater na mesma tecla. Você quer ter autoridade sobre todas essas coisas, inclusive sobre os vírus? A gente está muito preocupado com o vírus do coronavírus, mas todas as enfermidades de ordem viral, elas podem atingir o homem se o homem não tiver o entendimento de que ele precisa ter equilíbrio emocional e o seu sistema imunológico precisa estar elevado, porque senão ele fica refém a qualquer tipo de vírus. Não é só o coronavírus, que é uma enfermidade que exerce uma certa letalidade, ela é letal, mas a gripe comum também, ela é letal se não tiver uma imunidade adequada, porque não tem remédio para gripe, né? Então eu preciso ter controle, eu preciso ter domínio, eu preciso saber usar aquilo que eu tenho, aquilo que você tem, para que você exerça a autoridade a partir do seu organismo sobre qualquer situação viral, né? Se eu ficar no pavor, na angústia, por causa da informação, eu atinjo o meu sistema imunológico, porque eu vou ficar estressado, vou ficar apavorado, vou ficar angustiado, vou diminuir a minha imunidade e eu fico refém. Então eu gostaria que você guardasse isso no seu coração.
Deus tem o controle de todas as coisas e ele entregou o domínio para o homem, a autoridade para o homem. Mas o homem precisa conhecer e precisa entender para saber exercer domínio e autoridade. Tá? Que você possa saber que, apesar de todo o domínio e autoridade que você venha a ter, você nunca pode se distanciar de Deus, porque Deus é que outorga a autoridade e o domínio, e Ele tem o controle de todas as coisas. Eu quero orar por você, Pai, no nome de Jesus. Eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida desse que está me ouvindo, me assistindo, que seja abençoada a sua família, que seja abençoado o seu lar, o seu trabalho. Senhor, cuida, Senhor, desses Teus filhos, Senhor. Estamos vivendo momentos difíceis, mas que cada um possa entender, compreender e ter um entendimento sobre aquilo que ele pode e tem e foi outorgado por Deus para fazer, domínio e autoridade. Mas eu preciso, Senhor, ter autoridade sobre as minhas limitações e não extrapolar nas minhas limitações para eu perder, aí eu vou perder o meu domínio. Então, Senhor, abençoe para que nós possamos ter esse entendimento, esse discernimento para a glória de Deus, Pai. Eu sou o pastor João Marcos, eu sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida, sou psicanalista clínico e eu estou cuidando de pessoas que têm os seus conflitos emocionais, seus problemas emocionais, e se você precisar desse auxílio terapêutico, é só me procurar, é fácil de me achar, tá? E eu estou dizendo para você que tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. E a morte, ela precisa ser definida em vida. Qual é o tipo de morte que eu quero ter? Vida eterna ou morte eterna? Então depende do homem. Mas eu preciso entender, eu preciso conhecer para saber escolher, para saber ter domínio sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a mão do Senhor esteja continuamente sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas eu volto, tá? A qualquer momento eu estou voltando aí, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.